Olá, meu nome é Andrei Ximenes, eu sou sócio fundador e atual diretor de operações da Deled Marketing Digital. Hoje, 90% dos clientes da Deled são do mercado imobiliário e isso nos gerou inteligência para estar aqui falando um pouquinho para o WikiHouse Lab sobre esse mercado. Como seria para você se a taxa de distrato no mercado imobiliário fosse zero ou próximo disso? Qual é o fator atual sobre distrato no mercado, pessoal? Em 2015, a gente computou mais de 50 mil casos de distratos no mercado imobiliário no Brasil, de maneira geral. Esse número foi 60% maior em 2016, no primeiro trimestre, comparado ao ano anterior. Nós sabemos que um dos principais fatores que potencializa essa alta taxa de distratos tem a ver com a crise econômica que a gente tem vivido. Isso faz com que aconteça um sangramento no mercado ao longo dos anos. A gente sabe que o mercado sofre de uma maneira geral, tanto as imobiliárias como as construtoras, mas as incorporadoras. Mas o principal ponto de sangramento se encontra nas incorporadoras e construtoras hoje, seja as pequenas, as de média e as de grande porte. Fica a cargo das incorporadoras devolver entre 80% e 90% do valor do empreendimento na compra. Isso é corrosivo porque, uma vez que esse valor já tinha entrado, ele já participa do ciclo normal de verba desse empreendimento, sendo que já foi descontado tanto a taxa da imobiliária como do agente imobiliário, fazendo com que esse dinheiro não volte e acabe prejudicando o empreendimento de uma forma total. Mas por que isso acontece? Por que a taxa de distrato é tão grande? Um dos principais apontamentos das incorporadoras e construtoras está relacionado a como a venda é concretizada. Boa parte dos incorporadores e construtores dizem que quando o empreendimento é explicado e vendido para o cliente, essa venda é feita de uma maneira torta. São poucos os detalhes, às vezes o cliente ele não tem plena noção de como esse negócio vai se dar, ele não tem noção de como vai se dar o ciclo de parcelas, a questão de abatimento nas chaves e assim por diante. Então, boa parte das vezes que isso acontece, dos distratos, está relacionada a como que a venda começou de fato. Essa é a posição das incorporadoras. Do outro lado, quando você conversa com pessoas que adquiriram um imóvel, seja por investimento, seja para morar, quando você questiona eles por que a taxa de desistência é tão elevada, o principal apontamento que eles fazem é que isso acontece pela falta de acompanhamento pós-venda. Segundo eles, após a assinatura do contrato, o corretor que atendia eles, que fechou e efetuou a venda, não acompanha mais, eles se sentem abandonados no processo pós-compra. Dessa maneira, quando a gente analisa de cima esse cenário, a gente constata que, assim como uma estratégia de marketing para imobiliárias, onde o fluxo de relacionamento é importante, principalmente a base de leads que você precisa ter para converter em bons negócios é essencial, para a incorporadora a gente entende que o fator determinante de sucesso, tanto para uma boa venda como uma redução da taxa de distrato, está no bem desenvolvimento da venda, na elucidação dos detalhes da venda para a pessoa que está comprando, mas acima de tudo um bom acompanhamento pós-venda, um relacionamento que se integre e faça com que a pessoa chegue até o momento final e não desista da compra. E como que a gente pode ir mais a fundo nisso? A gente acabou estudando duas vertentes de marketing que nos auxiliam a ter uma base melhor de como se dá esse relacionamento do nosso cliente final com as incorporadoras e construtoras. Nós temos a parte de inbound marketing, o marketing de relacionamento, onde você acaba se engajando com essa pessoa através de conteúdos bem qualificados e que nutram as necessidades dessas pessoas. E nós temos a outra vertente, que tem a ver com Business Intelligence, ou BI. Então é você saber de fato como que essas pessoas estão consumindo esses conteúdos, como elas estão se relacionando e o que a gente pode extrair de informação estratégica que nos ajude a acompanhar essa pessoa. Para dar exemplos mais práticos do que vem a ser, primeiramente, marketing de relacionamento ou inbound marketing, aqui a gente pode citar algumas estratégias mais clássicas, mais conhecidas, como automações de fluxo de e-mail marketing, onde a pessoa entra numa cadeia de acompanhamento pós-lead e vai recebendo uma série de e-mails, blog posts, conteúdos feitos em blog para suprir as necessidades dessas pessoas, redes sociais, desenvolvimento de conteúdos ricos como e-books, white papers, artigos, infográficos que auxiliem a pessoa a se informar e se preparar para para esse novo momento de compra dela. Em paralelo, o BI pode nos dar toda uma leitura de como que esse relacionamento está se dando. Você consegue saber, por exemplo, quais são os seus empreendimentos que têm uma maior aceitação no mercado, que têm um maior interesse dos próprios corretores que vão trabalhar ele,
quais eles têm mais aderência junto ao cliente final, como que o corretor se desenvolve com aquele produto em relação ao cliente, o corretor ele tem uma taxa de aproveitamento alta, média, baixa. Então, através do BI você consegue analisar esses dados e extrair informações importantes para tomar suas decisões. Baseado nessas duas estratégias de marketing, a gente pode se aprofundar um pouco mais. O que a gente faz com isso? Que tipo de estratégia a gente pode tomar, levando em conta como a gente se relaciona e como que a gente pode acompanhar de fato esse relacionamento. Baseado nisso, nós sempre gostamos de averiguar duas vertentes, né? Dois eixos de um gráfico. O primeiro eixo, a gente fala que tem a ver com o produto. A gente analisa tanto o ticket médio, como o padrão que aquele produto tem. Se ele é um baixo padrão, médio padrão, alto padrão, se o estilo dele é Minha Casa Minha Vida ou se ele é um terreno. O segundo eixo está relacionado à pessoa que está se relacionando com ele. Então a gente chama de fator pessoal pró-venda. Esse fator está relacionado com o momento de vida que a pessoa está levando, como que ela está na questão das finanças dela, nos envolvimentos emocionais que ela tem, e é isso que vai determinar se ela vai tomar a decisão ou não, independente do produto dela. Por que é importante analisar esses dois eixos em separado, o índice de produto e o fator pessoal pró-venda? Normalmente, quando você analisa trabalhos já efetuados hoje no mercado imobiliário, principalmente desenvolvido por imobiliárias, você percebe que esse trabalho de inbound marketing, até mesmo de BI, está muito correlacionado com esse índice pessoal pró-venda. Boa parte desses conteúdos estão relacionados a como que a pessoa pode se informar, como que a pessoa pode tomar as atitudes mais favoráveis para conseguir um financiamento, para escolher o imóvel ideal. Então é muito relacionado a esse empoderamento do cliente, que mais do que nunca vem crescendo. As pessoas têm o Google, têm as ferramentas que elas podem acessar e hoje mais do que nunca o cliente está empoderado. O problema é, as imobiliárias têm investido muito nesse tipo de conteúdo e nesse tipo de relacionamento, focando no índice pessoal pró-venda, porque a imobiliária tem um grande estoque para trabalhar. Então, se você consegue desenvolver a figura do cliente, você consegue encontrar posteriormente um produto que se adequa a ele. E no mercado você pode analisar uma variada gama de opções para trabalhar isso. Quando você é uma construtora, uma incorporadora, isso fica mais difícil. O ideal seria você focar justamente no índice de produto. Você conseguir desenvolver conteúdos e acompanhar os clientes, desenvolvendo essas informações do produto, seja a qualidade de vida que a pessoa vai poder ter comprando aquele produto, as facilidades de desenvolver isso, como se dá o fluxo de planejamento de um imóvel na planta, por exemplo, facilita que o cliente não entre torto, entre de uma maneira correta e a sua taxa lá na frente de distratos seja reduzida. Então, não raras as vezes, você ter esse conteúdo serve até mesmo para auxiliar o papel da imobiliária ou do agente imobiliário que vai fazer essa venda. É importante salientar que esse desenvolvimento desses dois eixos é crucial e precisa andar de mãos dadas. Até porque o que a gente percebe conversando com os integrantes do mercado imobiliário é que às vezes o fator pessoal ele se altera. As pessoas acabam se desenvolvendo mais, mudando a renda, elas se separam, né? Envolve o fator emocional delas, ou elas se casam ou engravidam juntos, e isso pode se alterar. Mas o índice do produto não. O fator das qualidades do produto, das facilidades do produto, isso não se modifica. Então é por isso que é necessário você criar conteúdos que estabeleçam bem essa linha e principalmente após a assinatura, você acompanhar se essa percepção do índice do produto se mantém. Porque se ela não se mantiver, é porque em algum momento o cliente percebeu de uma maneira errada. Se você acompanhar ele desde o momento da assinatura, você tem tempo de reverter uma situação que culminaria em um distrato, por exemplo. Agora, como é que a gente desenvolve o melhor dos mundos? Aqui a gente fala de como as imobiliárias se relacionam com o cliente e como as construtoras se relacionam com ele. Fica muito claro que o desenvolvimento de conteúdos que visem tanto o destacamento do produto como da pessoa podem facilitar uma melhor venda para o agente imobiliário, mas também uma melhor taxa de envolvimento pós-venda com a construtora. Então a gente acredita que essa união do BI e do inbound marketing pode facilitar a vida de ambos os canais. E quais são os novos caminhos que a gente encontra através dessa estratégia? Muitas vezes, quando a gente vai desenvolver um produto, seja ele na planta, seja um loteamento, seja qualquer tipo de produto, a gente define uma persona, um público-alvo que a gente acredita que é a cara que irá consumir aquele produto. Esse desenvolvimento às vezes acaba engessando os incorporadores,
porque muitas vezes quando a gente desenha um padrão e um perfil de compra, ele acaba se consolidando de outra maneira. Então, não raras as vezes, após a gente ter algumas vendas concretizadas de algum empreendimento, a gente vai perceber que aquele público não era exatamente da nossa persona inicial. Então é muito interessante, nessa etapa especificamente, após as primeiras vendas, você fazer um levantamento, seja a sua agência, seja o seu marketing. Fazer um levantamento para saber se a persona que comprou é de fato aquela que a gente tinha imaginado no início. Muitas vezes essa persona é totalmente distinta, mas também há vezes que a gente consegue entender ela melhor. Às vezes a gente parte para aquela ideia de persona que é um médico, é um desembargador, quando a gente fala em alto padrão, por exemplo, mas a gente consegue entender muito mais as necessidades dela após a venda. A gente consegue saber se, por exemplo, é uma pessoa com uma idade mais avançada, que pensa em características do produto para os filhos, para os netos virem consumir e assim por diante. Então é importante, mesmo após a conclusão do negócio, que a gente siga tentando entender essa persona, porque é baseada nessa persona pós-venda que você vai conseguir desenvolver conteúdos e até mesmo desenvolver o relacionamento pessoal que você tem com essas pessoas pós a venda. Definir essa persona pós-venda é crucial porque a partir dessa definição você pode trabalhar outros tipos de conteúdo. Enquanto que na etapa anterior você desenvolvia conteúdos para sanar as dúvidas que essa pessoa tinha na concretização do negócio, agora você trabalha num gerúndio perpétuo. Você não fala mais de transformar a vida da pessoa através de um negócio. Você está falando sobre continuar transformando a vida dessa pessoa enquanto ela está dentro do produto, enquanto ela está vivendo. É a partir desse momento que você deve desenvolver o conteúdo para que ela continue engajada com a sua marca e continue engajada com o produto, e tenho certeza que se você tomar essas práticas, a sua taxa de distrato irá reduzir. Que tipo de conteúdo pode ser produzido para essa persona pós-venda? Você pode produzir conteúdos que tenham a ver com o bairro, seja em vídeo, seja em texto no seu blog. Você pode produzir uma atualização em vídeo que fale sobre como está o estado da obra, com uma pessoa explicando, um corretor ou alguém do seu marketing explicando como é que está o andamento da obra. É legal você também, e eu acho que esse é um dos principais fatores-chave aqui para a taxa de extrato, você criar conteúdos personalizados de acordo com o momento da pessoa para aquelas informações financeiras, né, avisando que está próximo da entrega das chaves, que ela precisa se preparar com uma reserva financeira para conseguir dar andamento no negócio. Esse tipo de conteúdo garante que quando chegar o momento decisivo ela vai estar preparada e não vai ser pega no contrapé. Isso a gente está falando de marketing de conteúdo. Agora, no eixo de BI, de Business Intelligence, você vai ter todas as métricas que você conseguiu levantar com marketing de conteúdo para direcionar as ações de um call center. Então, se você tem uma produção de conteúdo rica, seja num blog, seja numa rede social, seja através de disparos de e-mail marketing, você consegue ter as estatísticas do que está acontecendo e municiar o call center. Por exemplo, você pode ter uma planilha sabendo das pessoas que não abriram o e-mail do andamento da obra. Se você sabe quais pessoas não viram essa informação, você pode municiar um call center, seja um call center externo, seja alguém de dentro da sua empresa, para ligar para essas pessoas informando: o senhor viu que nós atualizamos através de um e-mail o status da obra, e se relacionar com essa pessoa. Através dessas estatísticas, então, você consegue ter missões específicas para o call center se engajar com o seu cliente, seja para atualizar das obras ou atualizar com outras informações, saber como é que está a percepção dele em relação ao negócio que ele fechou. E aqui dentro da DEWED a gente percebeu através dos levantamentos de dados da gente que toda vez que existe um fator humano, toda vez que o e-mail é escrito de uma forma mais pessoal, toda vez que existe uma ligação se apresentando e se comunicando com as pessoas, a taxa de qualidade do relacionamento se modifica, ela sobe, ela evolui. A gente consegue perceber isso de uma maneira muito efetiva através de testes de NPS, que é o Net Promoter Score. A famosa pergunta, de 0 a 10, quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo? Você aplicando esses pequenos testes, você consegue saber de fato se essa pessoa está aderindo ao produto, está aderindo à sua marca, e você consegue ter um termômetro da chance dela concretizar um distrato ou não, e atuar quando a taxa estiver negativa para que isso não ocorra. Todas essas práticas que a gente falou aqui nesse vídeo podem ser executadas seja por um marketing pequeno que está começando a desenvolver conteúdo para redes sociais,
começando a desenvolver conteúdos num blog da incorporadora, como para aquelas incorporadoras e construtoras que já têm um time de marketing robusto ou uma agência de marketing digital. Se eu pudesse te dar um conselho pragmático para o que você pode fazer agora não desista dos clientes que já estão dentro da casa. Você tem essa base de clientes para trabalhar hoje e você pode fazer agora mesmo, pegar com o seu time de vendas e fazer um levantamento com um termômetro deles. Como que está a taxa de engajamento, se eles têm respondido os e-mails dos seus consultores, se eles estão se engajando com o produto, se eles têm dúvidas sobre as questões financeiras envolvidas. Então, a dica que eu daria faça um termômetro de como está o seu pós-vendas. Veja se você está se relacionando com ele e tente evitar as taxas de distrato. Qualquer ação aqui pode ser um fator decisório para reduzir essa taxa de distrato. Essas dicas são importantes porque a gente sabe que hoje, com o brasileiro, o grande sonho é ter a casa própria, é você se consolidar e ter mais até de um imóvel. Ter um imóvel no Brasil é quase como ter um casamento. E a gente sabe que melhor que ter um final feliz é ter um felizes para sempre. Valeu!